continua aqui até mais adiante. Que é tão bom adorar o Senhor. Quem diz amém? Amém. Abra a sua Bíblia. Não precisa abrir sua Bíblia, vai aparecer aqui o tema. Eu estava lembrando que eu tinha passado, pessoal. Eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Você crê nisso? Tem uma palavra do Senhor que vai fazer diferença na nossa vida, que vai fazer diferença na nossa semana. Eu quero falar nessa noite sobre, bota o tema por favor, sobre colheita dos sonhos. Quem diz amém por isso? Sobre colheita dos sonhos. Colheita dos sonhos. Iluminação, por favor, diminua só aqui em cima, por favor. Diminua mais aqui. Pode diminuir um pouquinho. Eu quero falar sobre colheita dos sonhos. E o texto que nós vamos ler, ele vai estar, daqui a pouco vai aparecer, não coloca ainda, ele vai estar em 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23 vai ser o texto base para a nossa mensagem nessa noite, que vai falar sobre colheita dos sonhos, que vai falar sobre uma plantação. E nessa noite, para mim e para você, essa plantação que o texto que a gente vai ler, que já apareceu aqui, o texto que a gente vai ler, ele vai falar sobre plantação de lentilhas, mas para mim e para você não vai ser nada de lentilhas, vai ser uma plantação dos sonhos. Quem diz amém por isso? Vai ser uma plantação, diga assim, a plantação dos meus sonhos. É isso. 2 Samuel capítulo 23 vai começar falando sobre as últimas palavras de Davi. Quando você vai mais à frente, você vai ver que o escritor ele vai trazer nomes de soldados valentes de Davi. Soldados que lutaram por Davi e lutaram por Israel e principalmente que lutaram por Deus. É interessante que até hoje a defesa de Israel, a defesa antimísseis de Israel até hoje é conhecida como cinturão de Davi. Já pensou? Até hoje, cinturão de Davi é a defesa de Israel. É uma das defesas mais eficazes que existe no mundo hoje, chamada cinturão de Davi. Por quê? Porque o rei Davi, ele foi tão proeminente, ele foi um rei que, apesar das tribos ainda estarem no começo do seu reinado separadas, ele vai conseguir reunir 1.300.000 soldados. Já pensou, irmãos? Imagine, 1.300.000 soldados treinados para a batalha. 1.300.000 homens que estavam prontos para entregar a sua vida pela terra, por Deus, pela família e pelo próprio rei. É interessante que quando você começa a estudar um pouco o Antigo Testamento, principalmente o reinado de Davi, você vai ver que tinham, dentre esses 1.600.000 homens, 1.300.000 homens, você tinha 600 valentes, 600 homens de destaque, que foram os maiores soldados do exército de Davi. E lembre-se que esses 600 valentes, antes eram 600 rejeitados, que foram transformados por Deus através da vida de Davi lá na caverna de Adulão. Quem diz amém? Davi chega e transforma a vida daqueles homens. Eram rejeitados, eram homens perseguidos, eram endividados, eram homens que tinham tido a sua vergonha exposta. Homens que estavam fugindo, mas se encontram ali na caverna de Adulão, e ali Davi, quer dizer, não era uma caverna, um sistema de cavernas, e ali Davi começa a influenciar a vida daqueles homens, e que mais tarde se tornariam os 600 homens valentes. É interessante que dentro desses 600 homens, tinham 4 matadores de gigantes, treinados pelo próprio Davi, porque até quem não é crente sabe que Davi matou o gigante Golias. Havia 4 matadores especialistas, soldados treinados por eles só para matar gigantes. Olha aí, 4. E dentre esses 4, vamos lá, vamos ampliar mais. Tinham 30 homens, 30, como se fossem generais de guerra de Davi. Homens que comandavam os 600, que comandavam os 1.300.000. Você tinha ali 30 homens valentes, 4 matadores de gigantes. Tinha 3 homens que eram soldados mais do que de honra de Davi. Eram soldados muito valentes. Eram 3 homens que marcaram a história de Israel e marcaram a história da vida deles. Olha, 2 Samuel vai falar o nome desses 3 homens. 2 Samuel vai falar sobre Eleazar, que matou tantos valentes, que a mão dele fica grudada na espada.
Foi tanta tensão na batalha que a mão dele fica grudada, não conseguia desgrudar a mão do homem. Matou cerca de 800, irmão, peraí, matou cerca de 800 homens. Está na Bíblia, verdade, meu irmão. Irmão, tem gente que acredita que até hoje o Rambo, né, destruiu um exército sozinho. O Rambo é mentira. Agora, Eleazar, verdade. Eleazar, verdade, velho. Tinha o nome do outro, eu vou lembrar daqui a pouco. Que também foi um valente. Está aqui, 2 Samuel, até botei aqui que eu sabia que eu esqueci o nome do nosso irmão. Está aqui, ó. 2 Samuel vai falar sobre o primeiro valente, Jabezão. Ó, Jabezão foi outro. Jabezão, Eleazar, e tem o terceiro que é o personagem da nossa história de hoje, que o nome dele era Samar. Como é o nome dele? Samar. O terceiro valente. Homem valente de Davi. E o texto sobre a colheita dos sonhos, para mim e para você nessa noite, está em 2 Samuel capítulo 23, que fala a história desse homem. 2 versículos para falar a história e os feitos desse homem. Olha, escuta o texto. Diz assim: depois dele, Samar, filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. Onde havia o que, irmãos? Uma plantação de lentilha. O exército de Israel fez o quê? Fugiu dos filisteus. Mas Samar tomou posição em meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. É interessante que esse versículo fique guardado aí na sua mente. Um homem, um valente de Davi, um dos 3 mais dele, estava na cidade de Leí. E na cidade de Leí, os filisteus, eles se aproximam para uma batalha, e não apenas uma batalha, para tomar a cidade, para tomar o território. O exército de Israel recua e o homem fica sozinho. Esse homem era Samar. Imagine só, ele olha para trás, vê o exército indo embora, o exército Deus vive indo embora, os filisteus chegando e ele fica ali para guardar a cidade. Aí tem um grande detalhe. Ele estava numa plantação de lentilha. O que os filisteus queriam tomar não era a plantação de lentilha, não, era toda a cidade, mas a plantação de lentilha ficava dentro da cidade. E ele se vê naquele campo de batalha, naquela posição, dentro de uma plantação de lentilhas. Não era para ele apenas lentilhas. Entenda bem, se está na Bíblia, é para mim e para você aprender algo com essa passagem. Para mim e para você nessa noite, essa plantação de lentilha não é lentilha, são plantação dos nossos sonhos. É uma plantação dos nossos sonhos. É uma plantação que nós podemos semear os nossos sonhos. Temos todos nós uma plantação dos sonhos. E quando o inimigo da nossa vida se levantar contra você e se levantar para roubar os seus sonhos, você não pode fazer como o exército de Israel, embora. Não, nós temos que permanecer e lutar por eles. Xande, dá um gás aqui no meu retorno. Você precisa permanecer e lutar por ele. Você e eu, nós precisamos lutar pelos nossos sonhos. Não entregue de mão beijada um sonho que Deus colocou no seu coração para o inimigo. Não entregue de mãos beijadas algo que o Senhor gerou no seu coração, na sua vida, para o nosso inimigo. Essa passagem revela algo muito importante para mim e para você. Para muitos era apenas uma plantação de lentilha, para muitos era apenas uma cidade que poderia ser reconquistada depois, não. Mas para Samar, aquela era a plantação dos sonhos dele. Foi o lugar onde ele posicionou a vida dele. Foi o lugar onde ele posiciona o chamado. Ele era um valente, ele se posiciona ali. Enquanto todos correram, ele disse assim, não, eu vou defender esse negócio. Enquanto todos foram embora, ele vai assim, não, eu vou ficar. Existe algo de Deus aqui para a minha vida, para a minha descendência, para a minha família. Muitos foram embora, mas ele permanece.
O inimigo não queria apenas o campo de lentilhas, ele queria toda a cidade, sorrateiramente foi ganhando território. O inimigo da nossa vida, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não quer somente aquilo que você conquistou materialmente. Ele não está preocupado somente com aquilo que você empreendeu, não. Ele quer detonar com a sua família, detonar com a sua saúde, detonar com a sua casa, acabar com os seus sonhos e tudo isso de maneira sorrateira. Mas nessa noite você está começando uma semana com uma palavra de alerta para você e ao mesmo tempo uma palavra de ânimo. Posicione-se diante dos seus sonhos, porque você vai lutar e Deus vai dar a vitória. A luta é certa, mas a vitória também. A vitória também. Se por nós precisamos nos posicionar, entenda bem, queridos. Olha o que esse texto está dizendo para mim, fica algo muito claro. Fica algo muito claro. Na sua plantação dos sonhos, onde você está, existe algo de muito valor. Existe algo de muito valor. Se tem uma batalha é porque tem algo de valor. Se você está enfrentando uma luta, é porque o inimigo está enxergando algo de valor ali, por isso você está enfrentando tanta resistência. Entenda bem, quanto maior a resistência, maior será a sua bênção e a sua vitória. Essa frase não é minha, isso é natural, só que às vezes a gente se perde, a gente se esquece. Aí a gente só olha o tamanho da fileira dos filisteus chegando, a fileira dos inimigos, e a gente posicionado lá com o nosso escudo e com a nossa espada. Igual a Samar, todo mundo foi embora, velho. Todo mundo foi embora, mas disse assim, mas eu vou lutar. Todo mundo foi embora, mas eu vou lutar. Você vai lutar pelo seu campo dos sonhos. Sabe qual é o seu campo de sonhos? É a sua família. O mundo diz assim, que nada, meu irmão, casou, separa. Vai ficar com esse cara, esse traste. Vai ficar com ele, olha como ele trata mal, olha como é isso, como é aquilo. Vai começar a querer mostrar os lados negativos da sua esposa, do seu marido. Aí, se você dá ouvidos ao inimigo, se você dá ouvidos à voz que quer roubar o seu sonho, você vai dizer assim, é mesmo, né? Casou, separa, é mesmo nada. É mesmo nada. Você um dia sonhou com um casamento, você um dia sonhou que você ia ser feliz, você um dia sonhou com filhos, e você vai ser feliz, seu casamento será restaurado, Deus abençoará a sua descendência, é o seu campo dos sonhos, é a sua plantação de sonhos. Eu vou plantar um sonho e vou colher esse sonho para a glória de Deus. O inimigo, ele quer o quê? Roubar. Ele quer tirar de você, na sua plantação dos sonhos, onde você está, existe algo de valor, por isso você enfrenta as lutas. Não abandone seu campo de sonhos, diga para quem está do seu lado, não abandone o seu campo dos sonhos, não abandone. O inimigo quer que você desista. Ei, o inimigo, o mundo, a carne, o cão, né, que é inimigo, né, quer que você desista. Quer que você abra mão, quer que você deixe para lá. O inimigo, ele se levanta para a batalha, mas a nossa atitude é uma atitude de guerrear pela sua casa, guerrear pela sua família, pelo seu ministério, pelo seu chamado, pelo seu testemunho que vai libertar tanta gente. Quem diz amém por isso? Você está aqui, irmão? Entenda, número 1, mídia, todos nós temos uma plantação dos sonhos. Diga assim, eu tenho uma plantação de sonhos. É isso aí. É interessante, irmãos, que quando a gente começa a ler esse texto, quando lemos e vemos que os filisteus, eles chegam em Leir, quando o exército de Israel foge com medo dos filisteus, fica só um homem no campo de lentilhas. Não sei se você, quando você leu esse texto agora, ou se você já leu antes, eu não sei se você parou para se perguntar assim, rapaz, o que fez um homem enfrentar um exército inteiro por conta de um campo de lentilha? Parou para pensar nisso? O que foi que moveu o coração desse soldado, desse valente? Não, peraí, velho, ele ficou num campo de lentilhas, não era campo de uva, não era uma vinha, não era uma plantação de azeitona, não era uma plantação de trigo, era uma plantação de lentilhas.
Tudo bem, tem outros alimentos que podem, mas ele enxerga algo ali que ninguém via. Ele enxergou algo ali que não ia ficar só para ele. Ele enxergou algo naquele campo, naquela cidade, naquele lugar, que ao defender, ficaria para a posteridade. E ficou ou não, irmãos? Ficou, irmão. Até hoje a gente está lendo o feito desse cara. Até hoje a gente está lendo aqui em 2 Samuel, a atitude dele, o que foi gerado através da atitude dele. Ele luta por duas coisas básicas. Primeiro, ele luta pelo Senhor. Porque Deuteronômio diz que aquela terra que o povo tomasse posse era a terra que o Senhor iria abençoar. Ele luta por um princípio. A terra era do Senhor. Diga assim, a terra pertence ao Senhor. Sabe o que é a sua terra? É a sua família. Estou falando muito de família hoje, né? É porque tem pessoas que precisam receber essa palavra. A sua terra é a sua família. Você vai lutar porque a sua família foi abençoada por Deus. A sua família é do Senhor. Ele vai lutar por conta da terra que era do Senhor, pertencia a Deus. Ele tinha esse princípio, ele tinha esse valor. Ele vai lutar pelo rei. Ele vai lutar pela sua casa. Ele vai lutar pelos seus descendentes. Samar posiciona-se ali naquele campo, porque ele entendeu que havia um propósito. Ele era tão fiel que, se você vai ver em Crônicas, você vai ver em Samuel, que esses valentes, quando o exército, ele era tão leal ao rei, tão leal, escuta essa, quando eles ganhavam uma batalha, que eles conquistavam a cidade, esses 3 homens, eles diziam assim para todo o exército: ninguém entra na cidade conquistada. O despojo a gente só vai entrar depois que o rei Davi chegar. Sabe o que é isso, irmão? Honra, autoridade, meu Deus. Ninguém entra, só entra depois que Davi chegar, porque a honra, a glória dessa batalha não vai ser nossa, vai ser de Davi, que vai dar essa glória a Deus. Olha o tamanho da honra desse homem. Olha o tamanho do entendimento de honra desse homem. Ele identifica que aquele campo era um lugar muito importante. Tem uma frase que eu anotei aqui que diz assim: o tamanho da resistência define o valor do lugar, ou define o valor daquilo que você está batalhando. O tamanho da resistência define o valor do lugar, ou por aquilo que você está batalhando. Quanto maior a resistência, maior o valor. Diga assim: quanto maior a resistência, maior o valor. Ah, pastor, que luta em casa. É porque tem um grande valor. Ah, pastor, que luta na minha saúde, que luta para a minha saúde. É porque a sua saúde tem valor para Deus. Ah, que luta pelo no meu trabalho. É porque tem valor para Deus. A gente tem que aprender, irmãos, a dar valor àquilo que Deus nos entregou. E deixa eu fazer aqui deixa eu confessar algo para vocês. Essa mensagem, ela começa a nascer na semana passada agora, na última semana, na minha mesa, lá da minha casa. Quando estava eu, a Ariana e meus 2 meninos. Começou a nascer aí essa mensagem. Porque eu comecei a conversar com a Ari, e a gente falando lá sobre os nossos cursos superior. A maioria da igreja sabe, a Ari é dentista. E a gente conversando, né, sobre o período de faculdade dela, como demandava tempo dela, como demandava um esforço dela. E eu dizendo assim: filho, sua mãe estuda muito, sua mãe estudou muito, sua mãe se dedicou, sua mãe fez residência, uma série de coisas. E eu fiz administração de empresa. Aí eu comecei a dizer assim: cara, desculpa, se você fez administração, estamos no mesmo, tá? Aí eu disse assim: o pai não gostava de estudar e eu fiz administração. Aí os meninos levaram na brincadeira. Aí a minha mulher botou a cara desse tamanho para mim. Aí disse: como é que você está falando mal do seu curso? Eu disse: não estou falando mal não. Ela: rapaz, pare com isso. Eu disse: mas é verdade, eu estudei menos do que você. Ela: pare com isso. Aí deu um despertar em mim. Aí foi o Espírito de Deus me lembrando que tudo bem, a concorrência era muito menor, não é para o vestibular. Mas eu comecei a lembrar assim: puxa vida, como eu me esforcei para terminar o meu curso. Como eu me esforcei. Rapaz, eu saía de manhã, ia para o estágio, passava o dia todo no estágio,
Chegava, era lá na Fernandes Lima, pegava o Meninito Bentes, Ponta Verde, top, meu irmão, andei muito de ônibus, topado de gente, descia para a faculdade, descia, chegava, terminava a aula, pegava ônibus para voltar para casa. Quando era 11 e pouco, eu chegava em casa, tomava café, tomava banho. E eu me lembro, irmão, que eu estudei muito. Porque, olha, veja só. Eu sou o cara que precisa se esforçar. Tem gente que pega as coisas rápido, né? Meu irmão, a Suzane, velho. A Suzane, minha irmã, no instante. A Mirtes, ela tirava onda assim. Ela lia uma vez, fechava o livro, já sei. A menina assim, tudo desenrolada. E eu tinha que estudar. Esse sou eu. Irmãos, aí eu comecei a me lembrar que todos os dias, quando eu chegava da faculdade, eu estudava, velho. Eu estudava pelo menos 1 hora. Porque não era a faculdade que me formava. Porque não é o nome da faculdade. Quem faz o curso é o aluno, concorda comigo? Então, à medida que eu me dedicava, meu irmão começava a crescer. E o Espírito Santo começou a me lembrar. Aí eu disse, meu Deus, me perdoa, porque eu não estou dando valor a uma coisa que foi uma conquista minha. Você está entendendo, irmãos? Eu comecei, uma brincadeira, a desconsiderar uma conquista que eu havia ganho, que eu tinha conquistado, não na minha força, mas porque Deus usou meu pai, pagou minha faculdade, mas porque tantas pessoas que me ensinaram. Aí eu parei assim, meu Deus, eu tenho que dar valor àquilo que o Senhor me deu. Você tem que dar valor àquilo que Deus lhe deu. Não entregue os seus sonhos de mão beijada para o inimigo. Ah, porque eu tenho uma empresa, minha empresa é um negócio. Vou fechar esse negócio mesmo. Está ruim, pastor, está ruim. Meu irmão, lute pelo seu negócio. Meu querido, lute pelo seu curso superior. Você pode ter feito o curso que for. É uma bênção, foi um presente de Deus para você. Honre a Deus, honre as pessoas, entregue o seu melhor. Aleluia! Aleluia! Entregue o seu melhor. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Meu Deus do céu, quantas pessoas abrem mão. Quantas pessoas batalharam tanto por uma casa. Aí vem um tempo de dívida. Não, meu irmão, em nome de Jesus, eu já cometi esse erro, não cometa. Calma, vai passar, se acalme. Calma. Não vai entregando de mão beijada tudo aquilo que Deus lhe deu. Lute. Eu aprendo com esse homem aqui. Era uma plantação de lentilhas. Tinha outras em Israel, tinha ou não? Tinha, mas ele se posiciona, aqui é meu lugar, aqui é meu, meu irmão, aqui ninguém toma, vai ficar para minha descendência. Pode vir os filisteus que forem, meu irmão, eu sou um valente, eu estou aqui com a espada, com o escudo, se vier vai morrer. E bem assim ele foi, meu irmão. A Bíblia diz que ele matou inúmeros. Ele matou inúmeros. Está vendo, irmão? O Rambo foi inspirado nesses caras. Sozinho derrotou grande parte do exército. Tem muita gente que não está enxergando o valor do seu campo de sonhos. Comece a enxergar hoje. Comece a enxergar hoje o valor daquilo que Deus te entregou. Então defenda seus sonhos. Defenda a sua família, defenda seu chamado, defenda as suas conquistas. Você pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar, meu irmão? Defenda, posicione. Essa palavra do campo dos sonhos, eu e você nessa noite, nós somos Samar. É uma posição, é o número 2, mídia. Posicione-se. Diga assim, nessa noite, eu sou Samar. Nessa noite seu nome é Samar. Porque hoje a história de Samar se entrelaça com a nossa história. Hoje a história de Samar se entrelaça com a nossa história. Samar no mundo espiritual representa um posicionamento que nós temos que tomar para as nossas batalhas. Porque nós somos aqueles que não abandonam o nosso campo dos sonhos. Você faz parte daqueles que não abandonam a sua plantação dos sonhos. Olhe, o texto vai dizer assim: Samar tomou posição no meio da plantação. É o que diz o versículo. Samar tomou posição no meio da plantação de lentilhas. Olhando para frente, o inimigo está vindo. Olha para o lado, não tem ninguém. Olha para trás, o exército de Israel estava correndo, estava indo embora. Aqui tem algo importante. Pode todo mundo ir embora, velho, mas se Deus te entregou algo, permaneça.
aqui tem algo importante. Se Deus te mostrou algo, esteja na posição. Não é porque todo mundo está indo embora, não. Você não é todo mundo, não. Não. Nós não andamos conforme esse mundo, hoje nós temos uma posição, meu irmão. Você não ri porque todo mundo está aí, não, meu irmão. Você não vai porque todo mundo vai. Nem a gente aprende, né? Em casa. Nem tudo aquilo que é bom para os outros é bom para você. Não é assim? A gente aprende em casa. Mas todo mundo vai. Aí a resposta de todo pai para o filho. Mas você não é todo mundo, você não vai. Ponto. Às vezes a gente não consegue enxergar o amanhã, a gente não consegue enxergar o porquê das coisas. Mas quer saber, meu irmão? Eu vou me posicionar. Sabe qual é a minha posição? É de filho. Minha posição é de servo. Minha posição é de adorador. É a nossa posição. É a nossa posição. Samuel, ele vai defender aquela terra, ele vai defender aquele campo. Posicionamento. Ele sabia o valor. Ele sabia o valor daquilo. Ô, meu irmão, só você sabe o valor das suas conquistas. Sim ou não? Só você sabe o valor das suas conquistas. É interessante, né? Eu gosto muito de história. A igreja sabe. Quando assiste um documentário, as grandes fortunas, por exemplo, começou lá em 1800, vai fumaça. Aí o cara construiu uma fortuna, achou petróleo, construiu ferrovia, sei lá o que o cara fez. Aí passou para o filho, aí passou para o neto, aí passou para o bisneto, pronto, acabou. Acabou com tudo. Infelizmente isso é tão comum. Uma pessoa que construiu lá atrás, aí chegou outro que não sabe o valor, que não sabe como foi difícil começar a construir algo e por nada entrega. Só você sabe o valor das suas conquistas, irmão. Só você sabe que porque envolveu sangue, suor, lágrimas, oração, investimento, só você sabe o quanto você orou por esse casamento e por que você vai desistir agora. Ei, quem está aqui? Só você sabe o quanto você orou por esse casamento. Só você sabe o quanto você derramou lágrimas. Permaneça, posicione-se. Só você sabe qual foi o preço de você erguer um negócio. Ah, mas não está bom. Não está bom agora. Já teve bom antes, já vai voltar amanhã em nome de Jesus. A situação vai mudar. A conjuntura muda. Meu Deus do céu. Como eu creio que nós, a igreja, somos cuidados por Deus em tempos de crise. Como eu creio nisso, querido. Como eu creio, como abençoa a sua vida. Ah, mas o Brasil, mas o mundo, mas olha, não sei o que. Meu irmão, lembre daquela frase natural para os crentes: o reino do céu nunca está em crise. Então pronto, vai mudar. Nós somos a resposta para esse tempo, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos os filhos de Deus. Enquanto todo mundo aí está no caos, nós estamos na fé. Enquanto todo mundo aí está abrindo mão dos sonhos, enquanto todo mundo está abrindo mão de família, enquanto todo mundo está relativizando os bons costumes, nós permanecemos fiéis, posicionados como filhos, diante dos princípios, diante dos nossos sonhos, diante de tudo aquilo que Deus nos entregou. Aleluia! Esses somos nós. Aleluia! Esses somos nós. Outra pessoa pode até entregar de mão beijada o campo dos sonhos para o inimigo, mas nós não. Nós não. Tem tanta gente desistindo, mas nós não. Mas nós não. Tem tanta gente entregando, mas nós não. Sabe qual é a posição? A posição de servo, é a posição de não ouvir aquilo que o inimigo está lançando. Tudo começa com o pensamento, né? Mas está tão ruim esse casamento. Mas está tão ruim a conjuntura. Olha, podia estar melhor, está vendo? Acabou nada. Estou na posição, Deus vai fazer. Deus vai agir. Deus vai agir. Meu irmão, se Deus agiu ontem, é certeza que Ele vai agir hoje. As vitórias de ontem, eles são combustível para a nossa fé hoje. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Diga assim: as minhas vitórias de ontem é um combustível para a minha batalha de hoje. A Bíblia não fala, mas imagine só, Abraão voltando no Monte Moriá, o lugar onde ele ia sacrificar Isaac, depois de Isaac já velho, grande,
Imagine só Abraão voltando lá assim, imagina o pensamento dele. Deus, o Senhor foi tão bom, aqui o Senhor me deu uma vitória. Aqui eu não precisei entregar o meu filho. Esse lugar aqui é um memorial para mim, de fé, de vitória, que Deus é bom. Imagine só, irmão, está entrando na história comigo aqui? Está entrando na história, imagine só. Imagine Jacó voltando no Vale de Jaboque. Imagine ele voltando lá. Aqui foi o lugar onde o Senhor feriu aqui a minha perna, mas aqui foi o lugar onde eu deixei de ser Jacó e agora eu sou Israel. Que noite foi aquela que eu lutei com o anjo? Que noite foi essa? Que noite foi essa que Deus me deu vitória, Deus me transformou. Imagina esses homens voltando e a fé deles sendo reaquecida no coração. Sou eu e você hoje, meu irmão. Sou eu e você hoje. Você chegou nesse lugar onde Deus já te deu tantas vitórias. Onde quem sabe há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, há 10 anos, Deus já moveu sobre a sua casa, Deus moveu sobre a sua saúde. Aí está eu e você aqui, que dia é hoje? Dia 20 de agosto, e assim, meu Deus, cheguei na igreja hoje, o pastor pregou sobre plantação dos sonhos, Deus já me deu uma vitória ontem, Deus vai me dar uma vitória hoje. Eu agradeço a Deus porque a minha fé foi renovada, a minha semana começa diferente, a minha semana vai começar com uma semana com essa palavra de ânimo. Deus vai me dar a vitória, vou me posicionar, vou lutar, porque a batalha é minha, a força é do Senhor e a vitória é dele. A vitória é dele. Posicione-se, meu irmão, posicione-se diante das batalhas, porque vai ter testemunho. Você diz amém, irmão? Hashtag, meu irmão, vai ter testemunho, aleluia. Entenda uma coisa, quando se trata de algo que Deus te deu, Ele te dará toda a força necessária para você lutar. Quando se trata de algo que Deus te deu, a força vem do Senhor. Diga assim, a força vem do Senhor. E a batalha é minha e sua. A força vem do Senhor, a gente vai batalhar. Mas a força vem do Senhor. Quem crê nisso? O texto vai dizer assim, ó, havia uma plantação de lentilhas. Para Samar era uma plantação de sonhos. Samar vai enfrentar toda a resistência. Samar entende que aquela ali não seria a última batalha dele. E se fosse, irmão, ele ia morrer por Deus. Porque ele estava lutando por uma terra que era de quem? De Deus. O Senhor. Essa palavra é para você começar a semana tendo reativada a força de você poder lutar pelos seus sonhos, lutar pelo seu chamado, lutar pela sua visão. Não desista. Chegou até aqui. Não desista. Foram tantas batalhas anteriores, tiveram vitórias, teve outras que não foram vitórias, perdeu mesmo, foi uma derrota, mas foi de uma batalha, não foi da guerra. Você se reagrupou, você voltou, está aqui de novo, firme, pronto para começar mais uma semana. Tem uma frase que eu pesquisei quem era o autor, porque essa frase não é nossa, eu não sei nem quem é o cara. Não coloque, é o ponto 4, não coloque um ponto final quando Deus colocou uma vírgula. Essa frase desse cara aí, Christopher Lopes. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. O texto está ensinando isso também para mim e para você. Posicionar para a batalha, porque Deus trará a vitória. Irmãos, quando estamos vivendo os nossos sonhos, quando estamos desenvolvendo os nossos sonhos, pode acontecer algumas batalhas muito difíceis, pode acontecer até perdermos algumas batalhas, mas entenda, sonhos que nascem no coração de Deus, geralmente passam por morte e ressurreição. Você entendeu o que eu falei? Sonhos que nascem no coração de Deus vão passar por momentos de morte e vão ressuscitar. Como assim, pastor? Uma plantação, velho. Primeiro é desmatado o lugar. É preparado. Geralmente se arranca o que tem lá de quê? De uma plantação. E vão ser colocadas sementes. Todo mundo sabe disso. Para uma semente ela germinar, primeiro ela tem que morrer. Você está entendendo, irmão? Então, sonhos vão passar por momentos, quem sabe, são momentos escuros, momentos de morte e de batalhas. Aí, quem está entendendo o que eu estou falando? Mas depois Deus vai trazer vida.
E tudo isso é para nos provar. Irmão, isso daqui não é natural da nossa vida. Um sonho, um projeto, encontrou uma grande dificuldade, parece que morreu naquela hora, não é uma dificuldade, seja ela qual for, mas depois você vai, você luta, você vence essa dificuldade, e aquele sonho reaquece no seu coração. Não é desse jeito que acontece com a gente? Pois é, meu irmão. Enquanto Deus estiver dando aí, meu irmão, enquanto tem um ditado popular, né? Enquanto tiver bambu, tem flecha, meu irmão. Tem flecha. Tem graveto, meu irmão, tem fogo ainda para ser queimado. Deus não está dizendo que acabou, não, peraí, é só um tempo, meu irmão, é só um tempo para a gente reagrupar, é só um tempo para a gente voltar, para a gente reabastecer, é só um tempo para a gente voltar a nossa caminhada. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Deus começa e continua uma história sobre a nossa vida. Por isso, eu continuo dizendo para você nessa noite, tem uma plantação dos sonhos, tem algo que vai ser gerado, tem algo que vai se tornar algo palpável na sua vida, na sua família. Volta para o texto. Posicionou-se num campo de lentilhas. Havia uma plantação de lentilha. Samar não está preocupado com quem foi embora. Samar não está preocupado quem ficou do lado dele. Ele simplesmente tomou a posição. Pronto. Quem sabe não passou pela cabeça dele? Eu morro aqui, mas vou morrer com um propósito. Eu vou entregar meu... Mas vai ter um propósito aqui. Se Deus for comigo, Ele me der vitória, como Ele já deu tantas, vai ficar aqui para testemunho. Meu Deus. Se Ele tivesse indo embora, a vida dele com certeza estava salva, junto com os outros exércitos, mas Israel tinha perdido um território. Ia ter que voltar para reconquistar. Teve alguma morte aqui do exército de Israel? Ninguém, meu irmão. Era só ele lutando sozinho. Mas se ele recua, depois Davi ia ter que voltar com os homens, poderia ter uma batalha sangrenta ali. Mas ele disse assim, não, tem um propósito, não, peraí, eu vou ficar, não, peraí, eu vou me posicionar, Deus dará força, Deus dará a vitória. Igreja, o sonho que Deus te deu, o sonho que Deus colocou no seu coração, é para ser cultivado não apenas por você, mas por gerações adiante. Por gerações adiante. Nessa noite, eu creio, e a minha oração é essa, que Deus coloque sobre nós uma unção semelhante a que Deus entregou a Samar. Que você receba nessa noite uma unção de Deus semelhante a que Samar recebeu. Lutar contra um batalhão, lutar contra um exército inteiro e ter vitória. Lutar contra tantos e ter vitória. Quem quer receber essa unção aqui? Quem quer receber essa unção aqui? Com a mesma reverência, fica de pé, irmão.